Fala pessoal, beleza? Eu sou o Fábio e esse é o canal Resenhas Perdidos no Tempo, onde a gente fala basicamente de RPG, quadrinhos e assuntos relacionados. Então seja muito bem-vindo, dá uma explorada aí no canal se você não está inscrito, tem muito material bacana e se você curtir, se inscreve e ativa o sininho para não ficar de fora das nossas resenhas. Se você já é de casa, muito bem-vindo de volta. A nossa resenha de hoje vai ser sobre RPG e a gente vai continuar aqui no The Expanse RPG. Quem está ligado no movimento sabe que a gente está fazendo essa série sobre o The Expanse, explorando a lore e o sistema do jogo, mas eu vou deixar aqui no card a nossa playlist específica, então se você está chegando agora, pode acompanhar desde o início, e se você já está seguindo a gente aí, quiser refrescar a memória, o que aliás é bastante interessante antes de você assistir este vídeo aqui, porque a gente vai começar hoje o capítulo 5, Jogando, que vai justamente falar de algumas mecânicas, né? Eu selecionei algumas mecânicas básicas aqui para a gente tratar, mas ele vai fazer muita referência a conceitos básicos do The Expanse que eu já explorei em vídeos anteriores, especialmente nos vídeos de conceitos básicos e criação de personagem. Então, uma sugestão para que vocês consigam acompanhar um pouquinho melhor aqui é rever esses outros vídeos, beleza? Mas vamos lá. O The Expanse RPG, ele vai classificar aqui 3 tipos de encontros, tá? Os encontros de ação, de exploração e sociais. A gente não vai ver todos eles hoje, eu vou fracionar o capítulo 5 em alguns vídeos, justamente para a gente poder dar alguma atenção em algumas mecânicas que eu acho que são interessantes da gente comentar. Mas vamos começar aqui pelos encontros de ação, que é justamente, eu vou pedir licença para ler só um trechinho aqui do livro, olha só. Os encontros de ação são: quando as coisas ficam tensas e importa quem faz o quê e em que ordem, o tempo de ação começa. Ou seja, basicamente o encontro de ação é o encontro de combate. É você contra o oponente, é você contra algum obstáculo, beleza? Olha só, quem já joga RPG não deve ter tanta dificuldade, pelo menos inicialmente, com essa questão do combate no The Expanse, porque ele segue algum modelo que é bastante comum em vários outros sistemas de RPG. Quer ver? Olha só, vê se você já não reconhece isso de algum lugar. Antes de começar efetivamente a ação, você tem que rolar a iniciativa, ou seja, é preciso que seja definida a ordem que cada personagem e cada inimigo vai agir. Como é que isso funciona aqui no The Expanse? Você tem uma habilidade chamada destreza, você vai jogar essa habilidade e quanto maior o seu número, melhor. Quem tiver o maior número age primeiro e assim sucessivamente. Qual é uma pequena diferença que a gente tem para outros sistemas? Como no The Expanse a gente tem o dado do drama, que eu já comentei em vídeos anteriores, se tiver empate, aquele que tiver o maior número no dado do drama ganha a iniciativa. Se ainda assim permanecer empatado, quem tiver o maior valor na habilidade destreza ganha a iniciativa, correto? Então vamos lá. Da feita que a iniciativa está definida, eu vou escolher, o personagem vai escolher o que ele vai fazer. O The Expanse, como eu também já comentei em vídeos anteriores, ele trabalha com 2 tipos de ação, ação maior e ação menor. Então a cada turno, a cada ação do seu personagem, você pode fazer uma ação maior e uma ação menor, ou 2 ações menores, tá? Aqui no livro ele vai recapitular um pouquinho o que é cada uma delas, tá? Mas assim, bem rapidinho. A ação maior é normalmente aquela que precisa de um teste, de uma jogada de dado, você fazer um ataque, alguma coisa assim, e a ação menor, ela normalmente não precisa de teste. Você se movimentar dentro do campo de batalha, que mais? Você fazer qualquer outro tipo de ação que não recarregar a sua arma, que não necessariamente vai implicar em um teste, beleza? A título de exemplo, ele tem aqui, olha, uma lista com várias, aproximar aqui, várias ações maiores e várias ações menores, tá? Com a descrição aqui do lado e com alguns efeitos mecânicos, tá? Só para exemplificar mesmo, olha só, algumas ações maiores, um ataque à distância, um ataque corpo a corpo, você se defender, isso tudo são ações maiores. E ações menores, você ativar alguma habilidade, alguma tecnologia, você mirar, você se mover, você se preparar para alguma ação futura, isso tudo são ações menores, tá? Seguindo adiante, nós vamos finalmente chegar aqui no fazendo ataques. Ou seja, qual é a jogada básica para atacar alguém no The Expanse RPG? O combate é o ápice
de muitos jogos de RPG, muitos grupos, né, jogam para chegar no combate, então enfim, isso é uma coisa bastante básica de vários RPGs. No The Expanse, como é que vai funcionar? Você vai ter os seus 3d6, tá? Que é o básico do sistema Age. Você vai jogar esses 3d6 mais a habilidade que for apropriada. Se for corpo a corpo, é o combate. Se for ataque à distância, é a pontaria. Você vai somar algum foco que você tenha que seja específico para aquele tipo de ação, algum foco de combate. Você vai ter que bater uma dificuldade que vai ser igual à defesa do seu adversário, a defesa do alvo. Então, o livro te coloca aqui também a formulazinha escrita, tá? Mas basicamente é isso que eu acabei de falar. Depois ele vai falar um pouquinho sobre o alcance, né? Até qual a distância máxima que você consegue atirar em alguém, que cada arma vai atingir, enfim, isso também não tem grandes mistérios aqui. Depois vai vir o dano. Como é que você vai determinar o dano? Como é que eu sei quanto de dano eu acertei naquele desgraçado lá, aqui no The Expanse? Também a gente vai ter uma formulazinha, tá? O The Expanse, ele vai ter uma tabelinha aqui de armas ou tipos de ataque, porque cada tipo de arma ou ataque vai ter um dado de dano diferenciado. Então, por exemplo, se eu estou atacando desarmado, estou dando soco, né, o meu dano vai ser 1d3 mais a força. Se eu estou atacando com uma pistola, vai ser 2d6 mais a percepção, entendeu? Então, dependendo do tipo de ataque, o seu dano vai ser calculado de uma maneira diferente. Ou seja, você vai pegar o dano que a sua arma ou que o seu ataque causa, vai jogar, vai somar com a habilidade, no caso aqui, olha, com a pistola, 2d6 mais a habilidade, a percepção, mais, se for o caso, algum modificador eventual que você tenha, tá tirando a queima-roupa, ou sei lá, alguma coisa assim, tá? Basicamente é assim que a gente vai ter o dano no The Expanse, mas é o dano potencial que você pode causar. Vocês já vão entender aí, porque é aí que o negócio começa a ficar um pouco diferente, né, do padrão do RPG. Antes da gente chegar nisso, o livro vai falar também um pouquinho sobre armas improvisadas, né, que é aquela base, né, tá numa luta ali que surgiu do nada, eu vou pegar uma cadeira, uma garrafa, o que quer que seja ali para usar, então como é que funciona isso? Mas no final das contas, o objetivo é causar o dano. E agora sim que o negócio vai pegar. Como é que eu vou aplicar o dano? Por isso que eu falei que o dano era potencial. Porque tem uma série de passos aqui que você tem que ir seguindo para definir o que de fato vai acontecer. Qual é o resultado do seu ataque? Não é simplesmente quanto dano eu causei. Ah, foi 10, eu diminuo 10 da vida do cara e acabou. Não. Aqui é um pouquinho mais complicado. Então, vamos lá. Devagar, passo a passo. Qualquer coisa, deixa aí nos comentários se sobrar alguma dúvida, se restar alguma dúvida. Olha só. Primeiro, passo 1. Subtraia a resistência do alvo, incluindo a armadura se houver do dano. Ou seja, eu vou te dar um dano X, se o alvo, né, se o receptor desse dano tiver uma armadura, ele vai descontar lá o valor da armadura desse dano potencial que eu dei nele. Resistência é uma característica que todos os personagens têm. Então ele vai diminuir também, vai diminuir do dano potencial. A armadura, se ele tiver, e a resistência. A exceção a isso é se eu estiver usando dano penetrante. Tá? O dano penetrante ele vai ignorar a resistência do personagem. Tá? Ele é um dano diferenciado. Vai depender do tipo de arma, enfim, tem uma explicaçãozinha para isso. Mas vamos lá. Basicamente, reduzo a resistência, reduzo a armadura, se houver. Depois, o alvo gasta destino para eliminar algum ou todo o dano restante. Destino é uma característica que a gente falou também lá no início, que ela é um coringa, mas ela funciona basicamente como se fosse a sorte do seu personagem. Então o personagem, inicialmente, ele começa com 15 pontos de destino, salvo engano. Eu posso usar esses pontos, sem limitação aqui, para reduzir meu dano. Se eu quiser, por exemplo, gastar os 15 para não levar nada de dano, beleza. Só que lembra de um detalhe, como eu falei, o destino ele é uma característica coringa que serve para várias coisas. Então se você torrar tudo aqui para não levar esse dano, talvez você sinta falta disso para usos em outras questões, tá?
mas em princípio você pode gastar tudo que você tiver de destino para não levar nenhum dano. Ou também, se não quiser gastar, não é obrigado, tá? Mas aí a gente vai para o próximo passo, passo 3 aqui. Se mesmo eu fazendo tudo isso, descontando a armadura, descontando a resistência e usando ponto de destino, se ainda sobrar dano potencial para o personagem levar, eu posso assumir uma condição de ferido ou de machucado. O que significa isso? Essas condições elas estão descritas também lá no início, nas características básicas, e elas vão ter, basicamente elas vão te dar penalidades. Tá? Mas como é que funciona essa mecânica aqui? Por que é interessante eu assumir essas características? Porque o jogador que está recebendo o dano que vai escolher isso aí. Se eu assumo a condição de ferido, eu jogo mais um D6 e o resultado eu vou diminuir daquele meu dano potencial. Tá? Então, assumi a condição de ferido, joguei o D6, mesmo assim ainda restou dano para eu levar, dano potencial para eu levar. Foi um baita tiro, né? Eu posso assumir uma segunda condição mais severa de machucado e jogar mais um D6 para tentar zerar esse dano potencial aqui que eu estou chamando. Se eu conseguir zerar, beleza, eu estou na condição machucado aqui no meu exemplo, que vai me dar uma penalidade, mas eu continuo no combate, eu continuo ativo. Se eu fizer tudo isso, todos esses passos que eu falei aqui, e mesmo assim no final ainda tiver dano potencial para eu receber, e eu não tenho mais nada com que barrar esse dano, eu tô fora do combate. Porque aí, olha só, o alvo é removido. O que é esse removido? Eu tô fora de ação, fora de combate, literalmente. E digo mais, estar fora de combate, ser removido, implica que eu tenha uma condição também retirada daquela lista que está lá pelo início do livro. Só que quem vai dizer que condição eu ganhei, eu levei, é justamente o meu atacante. Claro, essa condição ela precisa fazer sentido com a cena e o mestre precisa concordar. Por exemplo, se eu levei esse mega tiro que eu estou falando aqui, passei por todos esses passos, não consegui barrar todo o dano e fui removido, o meu atacante pode dizer, olha mestre, ele está removido ali porque ele está quase morrendo. O tiro foi tão certeiro que ele está quase morrendo. Tá? É possível. Qual é a alternativa para isso? Né? Existe o que o livro chama de desistir, literalmente. Tá? Se eu não quiser chegar nesse ponto, se eu perceber que aquele combate é difícil demais, eu posso desistir, que é o famoso viver para lutar outro dia. Eu preciso ter essa escolha antes de chegar nessa condição, obviamente. Né? Se eu estou desistindo é porque o combate nem começou. Mas aí como é que vai funcionar? O meu personagem ele sai de cena, ele foge, ele ainda vai levar alguma condição negativa, mas quem vai escolher essa condição sou eu, não é o meu atacante. Claro, ela também precisa fazer sentido com a narrativa, com a cena que está rolando ali, mas é melhor você escolher uma condição negativa para você do que você deixar o seu oponente escolher, né? Isso me parece bastante óbvio, né? Enfim. Então, aí vai de você avaliar no combate o que vale a pena. Se você acha que tem chance de vencer aquele combate, se você confia no seu taco, ou se realmente, opa, peraí, esse cara aí ainda não dá pra mim, tá muito um nível muito acima, então eu vou desistir aqui. Isso, claro, vai adquirir diferentes facetas colocando a narrativa no meio, tá? Aqui eu tô jogando só a regra seca, mas você, claro, vai ter que costurar isso aí tudo com a narrativa da cena e tal para fazer um negócio bacana. Mas basicamente é assim que funciona. E pra gente já ir encerrando aqui esse primeiro vídeo, olha só. O livro fala também aqui da questão das pausas, tá? Que me lembrou um pouco a questão do D&D quinta edição com um descanso curto, porque como é que ele define isso aqui? A pausa é um descanso breve, não é curto, tá? É breve, após um encontro de ação. E nesse descanso breve, você tem a possibilidade de recuperar algumas coisas, tá? Você vai recuperar os seus ferimentos, você vai recuperar, por exemplo, um D6 mais a sua constituição, mais o nível de pontos de destino que você tiver. Ou seja, se você tiver gastado tudo lá para absorver dano, quando chegar na hora aqui do descanso breve, você não vai ter esse terceiro fator aí na continha para se recuperar, beleza? Olha só, recuperar
de ferimentos mais graves, de condições e para recuperar os próprios pontos de destino que você gastou eventualmente num combate, precisa de algo mais demorado que um simples descanso breve, de uma simples pausa. Tá? É o que o livro chama de interlúdio. A gente vai ver isso mais lá pra frente em outro vídeo no finalzinho desse capítulo 5, beleza? Mas por enquanto eu vou ficando por aqui. Espero que tenha dado para entender assim, essa ideia geral do combate aqui no The Expanse. A gente vai seguir no próximo vídeo falando sobre os outros tipos de encontro. Mas enquanto isso, se você assistiu o vídeo até aqui, muito obrigado. Deixa aí o seu like, seu dislike, seu comentário se sobrou alguma dúvida. Assista aí os outros vídeos que vão aparecer de sugestão e a gente se encontra numa próxima resenha.